Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Esse vídeo veio como recomendação do Henrique lá do Japão, nosso inscrito, um abraço Henrique. E a gente vai conhecer aqui uma história muito bacana, umas partidas aqui bem legais do Carlos Torre Repetto, que é um grande mestre mexicano que existiu no século XX. Era um dos melhores jogadores do mundo lá em 1920, por aí. Chegou a ser o oitavo, segundo o site Chessmetrics, o oitavo melhor do mundo. E tem umas histórias interessantes, inclusive aqui sobre ele, tem inclusive aberturas com o nome dele, né? Uma delas acontece aqui depois de D4, cavalo F6 e cavalo em F3, por exemplo, e C4, por exemplo, a gente tem a defesa mexicana com cavalo C6 aqui, então, em homenagem ao Carlos Repetto, tá? E além dessa, tem também a abertura que a gente vai ver aqui nessa partida contra o campeão do mundo Emanuel Lasker, que é o ataque torre. Conhecida essa abertura, tem esse nome, hein? Em homenagem, então, ao Carlos Torre Repetto, tá bom? Rafa, será que ele foi jogar xadrez só porque o nome dele é Torre? Ou será que ele ganhou o nome, sobrenome Torre por causa do xadrez? Não sei, não parece ter nada sobre isso. Vai saber, né? Tem um livro bacana que fala sobre isso, o Freakonomics, né? Será que as pessoas são o que são por causa do nome delas, que influencia de alguma maneira? Eu não sei se eu acredito muito nisso. Talvez em alguns casos sim. Muito bem, meus amigos, vamos dar uma olhada nessa partida e depois numa outra dramática, aonde Repetto abandona numa posição ganha. Que história é essa? A gente já vai ver isso daqui a pouco. E essa partida aqui, ela tem a curiosidade de ter aparecido no filme O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman. Então, olha aí, uma partida que foi ali para um filme muito famoso, né? Então, uma partida importante, que vamos ver por quê. E ela tem um tema muito bonito, que é o tema do moinho de vento. Muitos de vocês conhecem essa partida. Para mim é umas preferidas, assim, né? Se eu fosse colocar as 100 melhores partidas da história, certamente essa daqui estaria lá. Muito bem, seguimos com C5, Emanuel Lasker ataca o centro, temos o lance E3 protegendo o peão central, peão toma, o bispo vem para E7, cavalo desenvolve aqui em D2 e D6. Lasker vai fazendo uma formação sólida. Repetto segue aqui com o lance C3, deixa o centro forte, cavalo vem para D7, bispo desenvolve nas casas claras, B6 e o cavalo vem para C4, já com alguma pressão incômoda aqui no peão de D6. Bispo B7 foi jogado, será que dá para capturar aqui? Ainda não, o outro cavalo tá segurando e até mesmo tomar de G em algumas linhas, jogadores mais agressivos para manter a defesa aqui do peão, né? Mas não precisa. Dama em E2 foi jogado, dama vem para C7, Roque coloca o rei em segurança, Roque faz o mesmo e a torre vem para a coluna E. Segue o desenvolvimento, torre na coluna E também. Seguimos com torre na coluna D e aqui o Lasker segue com o lance cavalo em F8. O lance que vai manobrando o cavalo. Temos aqui bispo C1, volta o bispo. Temos cavalo D5, melhorando a posição aqui do cavalo. O cavalo vem para G5. Já começa um ataque aqui em H7, no momento bem defendido. E aqui B5, portanto, começa um contra-jogo na ala da dama. O cavalo volta para A3, mantém o peão atacado. B4, jogado pelo campeão do mundo Lasker. Temos agora peão toma, um lance arriscado. Você também poderia jogar aqui o cavalo em B5 novamente. C por B4 é um lance que danifica a estrutura de peões. Vai para cima, vamos ver como é que vai acontecer isso daqui. Cavalo por B4 e dama em H5, indo para ataques aqui em H7, né? Você pode falar, e também tem um ataque aqui em F7, né? Então você pode, vou capturar o bispo que tá atacando lá, mas tem um ataque aqui forte, chegando em F7 também, com subida de torre na sequência. A posição é perigosa para o Emanuel Lasker, ele segue com bispo por G5, um dos melhores lances da posição, eliminando um dos atacantes, bispo por G5, cavalo por D3, e seguindo o princípio de que você vai ser atacado, você troca o máximo de peça que der, né? É bastante natural esse princípio, bastante intuitivo, né? Aqui torre por D3 foi jogado pelo Repetto e o Lasker segue com contra-jogo, dama em A5, crava o bispo, ataca a torre, legal. O que fazer aqui? B4 no limite, tentando desviar um pouquinho a dama dos ataques aqui dessa horizontal, mantém o cavalo protegido, a dama atacada vem para F5, mantendo todos os temas aqui de imobilizar o bispo, a torre vem para G3 e agora H6 ataca o bispo. O que jogar nessa posição? O Repetto vai para uma ideia impressionante aqui, impressionante.
Ele segue com o lance cavalo C4. O que está acontecendo aqui? É possível capturar o bispo, no entanto esse lance não foi jogado. Poderíamos seguir com o cavalo por D6 atacando todo mundo. E depois aqui de um dama G6, por exemplo, simplesmente você troca as peças e recupera a sua peça lá em B7. Com um peão a mais, uma boa posição. Além de tudo, um peão atacado. Dá para jogar isso daqui. O computador fala que tem igualdade. Muito bem. Por isso, Lasker poderia ter jogado peão toma. Preferiu seguir aqui com dama em D5. E esse lance ataca o cavalo. Mantém a torre aqui na defesa do peão. E o cavalo vem para E3. Dama atacada, vem para casa de B5, sempre se mantendo aqui, ó. Parece que ele vai ganhar peça agora, né? E agora que chega a posição impressionante. Parece que as pretas vão ganhar aqui agora. O bispo tá atacado, se o bispo sair daí, cai a dama. No entanto, a gente tem aqui uma das sequências mais espetaculares aqui da história do xadrez, que deram origem a um tema tático que você vai estudar quando você estuda tática, que é o chamado, né? Será que você já sabe? É isso mesmo, o moinho de vento. Olha aí o moinho de vento no xadrez. Quanta coisa nesse vídeo, né? Esse vídeo aqui é um vídeo cultural, né? Fala do sétimo selo, do filme, do Repeto, do moinho de vento. Vamos ver isso daqui então. Bispo F6 agora foi jogado aqui pelo Repeto, sacrificando a dama, meus amigos, para cair no tema do moinho de vento, que é isso daqui, ó. Torre por peão, cheque. E agora o rei só tem a casa de H8 e essa torre, quando ela sai, ela abre um cheque descoberto. Então essa torre aqui vai fazer a festa. Torre por F7 com cheque, o rei vem para G8, torre G7, joga o rei de novo, porque agora vai poder capturar uma peça com cheque. Portanto, torre por B7, esse lance vem com cheque, o rei vem para G8. A torre volta para dar cheque, o rei vai lá para H8. E agora, satisfeito de ter capturado aqui, poderia capturar ainda em A7, voltar e jogar um torre G5? Poderia, mas Repeto entendeu que ele também iria abrir a coluna A para o adversário, que ele poderia ter um contra-jogo. Portanto, ele prefere jogar diretamente torre G5 com cheque. Que beleza de sequência, hein? Rei H7, torre por H5. Essa partida aqui é pra a gente se deliciar, né? A partida seguiu com rei G6 e agora deu um rei, deu um duplo aqui nas peças. Repeto segue com torre H3 e o Lasker consegue recuperar algum material. Seguimos com torre por H6 cheque, o rei vem para G5 e a torre volta para H3. E o Repeto tem aqui alguns peões a mais do que o Lasker, hein? 3 peões a mais, é isso? Vamos ver como segue. Lasker não vai abandonar tão fácil. Torre de B8 foi jogado, torre cheque, o rei sai, torre cheque, rei sai. Peão protege. Temos A5 tentando quebrar essa estrutura. Peão toma, torre toma. Cavalo vem para C4. Ataca a torre, protege o peão. Ataca mais um peão. Temos a torre em D5 pressionando o peão central. Torre F4 segura a rapadura. Cavalo vem para D7. Torre por peão aqui com cheque, o rei ataca a torre, mas simplesmente agora ameaçando a torre e ameaçando o checkmate. O Repeto chega no limite, mas ele faz um lance que defende as duas coisas, simplesmente G3, meus amigos. E nessa posição, Emanuel Lasker abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Repeto fez aqui uma partida espetacular que entrou para a história, trouxe o tema do moinho de vento, né? E ficou realmente marcada aqui essa partida, né? A turma tem curiosidade aqui de precisão. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui a precisão, né, da partida. Olha só, vamos ver aqui. Gambito Evans recebe o nome do capitão William Davis Evans. Muito bem, Gambito Evans é muito interessante. Vem na abertura italiana lá, né? Bispo C4, bispo C5, B4. É muito legal o Gambito Evans. Vamos ver se a gente faz uma playlist aí, se vocês quiserem, aí do Gambito Evans, né? As melhores partidas do Gambito Evans. Muito bem, temos aqui o relatório, 92,4% de precisão por Carlos Repeto, 83% aqui o Lasker chegou até a ficar um pouquinho melhor aqui na partida, mas aqui nesse momento onde ele joga o lance torre G3, vamos voltar aqui, ó, só para ver rapidamente. Quando ele joga o lance G3, as pretas têm o lance F6, que acabou não sendo jogado, foi H6 e fez toda a diferença aqui. Muito bem, por conta aí dos temas do moinho de vento e tudo mais. Muito bem, agora vocês devem estar curiosos aqui com relação à partida que eu mencionei, que o Repeto acaba abandonando aqui na posição vitoriosa. Que história é essa, né? Não só de glórias, vive o cidadão, né? Também ele está marcado aí também por essa partida aqui histórica, né?
Então vamos lá, mais uma vez agradecer o Henrique lá do Japão que sugeriu aqui essa partida. Um abraço. E temos aqui então uma abertura de peão do rei, uma abertura italiana, só para quem ficou com curiosidade lá, eu mencionei Gambito Evans, é esse gambito aqui, ó, muito interessante, vai para partidas bem ardidas, aonde as brancas entregam um peão para priorizarem aqui o desenvolvimento. Hoje em dia bispo E7 tenta equilibrar, mas bispo A5 já dá para jogar D4 direto, dá para fazer o roque, ou seja, as brancas entregam vários peões para conseguirem um rápido desenvolvimento, trazer a torre para o jogo, e ataques fortes em F7 começam a existir, em B7, enfim, é um ataque muito interessante. A partida seguiu aqui com o cavalo em F6, temos D4, opa, agressivo, abrindo linhas, peão toma roque, indo para um gambito aqui também, e aqui nós temos o lance bispo C5 desenvolvendo. Peão ataca o cavalo, D5, lance aqui muito importante, atacando o bispo. Peão por cavalo, peão por bispo, torre cheque, no limite vai se defendendo aqui o Parker. E agora nós temos cavalo G5, pressão total em E6. Dama centraliza trazendo mais uma proteção, o cavalo C3 foi jogado, isso aqui parece partida romântica, né? Esse lance ataca a dama, o peão não pode capturar o cavalo porque a dama captura a dama e o bispo nada pode fazer a não ser assistir. Portanto, dama em F5 foi jogado colocando a dama em segurança e o cavalo vem para casa de E4. Esse lance ataca o bispo, traz mais uma proteção aqui para o peão. Vamos ver o que vai acontecer. Grande roque foi jogado, G4. É agressivo o Carlos Repetto, hein? É um grande mestre muito agressivo. Dizem que ele jogava muito rápido também. Ele batia o olho numa posição, enxergava bastante coisa. Um jogador muito forte, realmente. O oitavo do mundo na época, onde ele chegou, né? Ele realmente... E teve uma carreira abreviada, parece que ele teve uma desilusão amorosa. Puxa, que coisa, né? Uma história que aconteceu com o Paul Morphy. Acho que as pessoas não tinham um preparo emocional muito grande em relação a essa questão das mulheres, né? No passado. Vai ver que hoje em dia também não, né? Mas não sei. Os caras ficavam loucos, terminava com a mulher, ficava maluco. Que isso, né? Não pode, mas era muito comum. A gente viu esse caso com o Paul Morphy, a gente viu agora também com o Repetto. Parece que ele teve uma desilusão amorosa. Não foi confirmada essa teoria, mas é a teoria mais forte, assim. E depois ele meio que pirou mesmo, assim. Que loucura, né? Bom, a partida seguiu com dama em E5, cavalo por E6, capturando a peça F por E6, F por G7, captura o peão, torre de H em G8, e aqui bispo em H6. Segurando a rapadura, temos o lance bispo D6, ameaçando uma forte entrada aqui na ala do rei. E aqui F4 faz a proteção. Dama em A5, mantém a dama aqui bem colocada nessa horizontal. Dama vem para F3, por enquanto a torre protegida pela outra torre. Temos agora o lance dama D5, centraliza a dama, deixa o cavalo cravado. E aqui nós temos G5 disparando o peão. Bispo vem para C5, a posição é complexa. Rei G2, bispo volta para E7. Cavalo agora vai fazer um lance incrível aqui na posição, eu repito. Muito criativo, ele vem para esse lance cavalo F6. Que loucura é essa aqui? Tudo bem, tá atacando a dama, tá atacando a torre, mas aqui você pode trocar com cheque. O problema de trocar com cheque, vamos olhar aqui algumas coisas, né? Mas o problema de trocar com cheque, nenhum problema aqui para as brancas, o rei fica melhor colocado e se esse cavalo for capturado, o peão já fica bem avançado. Por isso a partida seguiu com bispo por cavalo diretamente. Temos dama por dama, torre toma e aqui peão toma, ameaçando avançar, ameaçando ganhar aqui a partida, né? Torre F5 no limite foi jogado, segurando o avanço do peão. Nós temos torre por E6 e aqui cavalo D8, uma confusão. Por enquanto, existe uma igualdade de peças, uma peça menor para cada um, 2 torres para cada um. Se a gente for olhar a quantidade de peões, 6 peões tem aqui, né? 2, 4, 6, 7 peões tem o Repetto e 6 peões tem o Parker, quer dizer, o Repetto tem um peão a mais. Torre de A em E1 foi jogado, cavalo... E agora é sensacional esse lance, porque ele sacrifica agora aqui a qualidade para manter a defesa desse peão. Tamanha força que ele dá aqui para esse peão. É o melhor lance da posição torre de A em E1, segundo os computadores, a barrinha nem mexe. Temos cavalo toma, torre toma, segurando com toda a força esse peão. E as brancas agora tem uma posição ganha, mas não é tão fácil. Tanto que ele vai abandonar daqui a pouco. D3 foi jogado, peão toma, rei F2, único lance da posição tentando encostar no peão. D2, rei E2, e ele vai abandonar daqui a pouco com a barrinha gritando. Torre D8 foi jogado, ameaçando promover, rei vem para D1.
Mas depois de torre C5, meus amigos, Carlos Torre Repetto abandona aqui a partida. Abandonou porque não viu a vitória, meus amigos. As brancas jogam e ganham nessa posição, o que num primeiro olhar parece estranho, porque um jogador desse calibre, se ele abandonou é porque parece que não dá mais, né? Mas na verdade as brancas estão ganhas. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui, brancas jogam e ganham, como assim? Rafa, não tô entendendo como é que ganha aqui, porque as pretas ameaçaram dar cheque e promover na sequência. Então, mesmo que eu jogue algum lance aqui tentando desviar a defesa da torre, depois avançar os peões, tô sentindo que tem alguma coisa a ver com esses peões passados e conectados aí, né? Já começa a matar um pouquinho a charada aqui, né? A gente vê a força desses caras aqui, de repente a coisa tá por aqui, ou então vou promover para tentar desviar essa torre aqui, pelo menos não levar checkmate. A gente pensaria em coisas do tipo, mas não adianta, vai promover aqui, vai promover com cheque, vai trazer a dama, vai dar checkmate, o rei tá exposto. E a qualquer momento vai capturar essa dama depois. Então não dá tempo. Parece que não dá tempo mesmo. Parece que não tem saída. Puxa, eu não posso avançar esse peão. Tudo vai cair nisso. Ah, então vou tirar o rei. Não adianta. Vai promover com cheque. Então, o que eu faço nessa posição? E eu espero que você tenha encontrado o lance que o Carlos Torre Repetto não viu e abandonou. E seria esse lance aqui maravilhoso, né? Torre D6, o lance da vitória, aqui vamos colocar em azul porque isso daqui é uma continuação, isso não ocorreu de fato. E aqui, esse lance é genial porque tem o tema do bloqueio ou do desvio, né? Se peão toma, você bloqueou aqui a própria coluna, não tem mais ameaça de promoção do peão e você tem 2 peões passados e conectados na sétima horizontal, o que vence a partida, né? Isso aqui define partida. Então, por exemplo, no torre C7 você vai promover para a dama e vai ficar numa posição completamente superior aqui, pode até tomar de dama aqui, vai ficar numa posição completamente superior, né? E outra possibilidade depois desse lance, torre D6, seria capturar de torre. No entanto, esse lance cairia que agora houve o desvio, né? Então as brancas podem promover aqui para a dama. A torre volta, aqui você sacrifica a dama forçado e segue com F7 com promoção na sequência. Sacrifica a dama exatamente para não ter o tema da torre com cheque. Você pode tomar o peão nesse caso. E aqui teria que segurar a promoção e você tem um final aqui vantajoso, completamente vencedor, né? Uma partida espetacular, infelizmente nessa posição o Repetto abandonou aqui a partida numa posição que dava pra ganhar, que drama, né, que drama. Mas é isso, meus amigos, esse é um pouquinho da história aqui do Carlos Torre Repetto, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!